O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora para a coluna aberta, no qual o Felipe acompanhará o movimento das peças no sempre complicado tabuleiro do Grande Oriente Médio. Bem, pessoal, 14 de julho de 2023, dia da queda da Bastilha. Então vamos falar um pouquinho aqui do Oriente Médio nessas duas últimas semanas, tá? Já que semana passada não tivemos programa, infelizmente. Começando, pelo fato de que nos dias 3 a 5 de julho nós tivemos a maior operação militar de Israel na Cisjordânia nos últimos 20 anos, na região do Campo de Jenin. A gente já falou bastante, sobre esse campo nos últimos meses, que quando fala campo, campo de refugiados, as pessoas vão pensar em tendas, barracas improvisadas, mas a gente está falando de praticamente uma cidade, que foi formada já desde ali final da década de 1940, o início da década de 1950, depois da Guerra de Independência de Israel, expulsão de palestinos de diversos territórios, e hoje tem cerca de 18 mil pessoas nesse campo, várias delas já na terceira geração, inclusive. E o campo de Jenin, ele tem sido um dos principais locais de concentração da Jihad Islâmica Palestina, que foi o principal grupo envolvido naquela última grande, às vezes é chamado de guerra, mas a última grande escaramuça envolvendo a faixa de Gaza. Na época a gente explicou um pouco as diferenças entre a Jihad Islâmica Palestina e o Hamas. Muitas pessoas às vezes confundem, tratam como duas organizações sinônimo, mas não são. Tá? A Jihad Islâmica Palestina, ela é totalmente ligada à Irmandade Muçulmana. Ela também foi formada ali nos anos 1980, antes mesmo da Intifada, o Hamas é formado durante a Intifada, e a Jihad Islâmica Palestina, ela hoje é crítica, inclusive, do Hamas, por considerar que o Hamas ficou muito moderado, já que o Hamas, inclusive, tem funções hoje de governo, especialmente na faixa de Gaza, que é governada pelo Hamas, Então, na última década, mais ou menos, os dois grupos se distanciaram bastante. Então, esse aqui é um brevíssimo resumo, e por conta disso, por conta de ser um local com muita presença da Jihad Islâmica Palestina, e é na Cisjordânia, lembrando que o Hamas governa Gaza, a Cisjordânia é governada especialmente pelo Fatah, que é o partido o partido do Mahmoud Abbas, que é o presidente da Palestina. Então ocorreu essa grande operação militar de Israel, envolvendo helicópteros, drones, cerca de 1.000 militares, segundo as Forças Armadas israelenses. Parte da imprensa israelense falou que, na verdade, o número chegava até 2.000, contando tropas que estavam ali de reserva. Cerca de 3.000 pessoas que vivem no campo foram afetadas, tiveram que sair de suas casas, ao menos temporariamente. Cerca de 100 pessoas ficaram feridas, muitas delas civis, e pelo menos 12 pessoas morreram. Os números, nesse caso, são divergentes. As Forças Armadas israelenses falam em 18 mortos e a Jihad Islâmica Palestina fala em 12. Além disso, dentre as Forças Armadas israelenses, tivemos uma morte de um sargento. Dentre os palestinos mortos, a faixa etária deles está entre 16 a 23 anos, todos homens, e pelo menos metade deles foram confirmados, segundo Israel, como integrantes da Jihad Islâmica Palestina, e a própria Jihad Islâmica Palestina homenageou pelo menos 4 deles como mártires do grupo. E também estaria envolvido as Brigadas de Jenin, que, como o próprio nome diz, foram formados no campo de Jenin. E por que eu digo que estariam envolvidos? As Brigadas de Jenin é um grupo bastante recente, um grupo que tem apenas alguns anos, foram formados ali no momento parecido, um pouco antes, que
o grupo dos Leões de Nablus, né? Nablus, que é também uma cidade palestina na Cisjordânia. E quando eu digo que estariam envolvidos, é porque existe até uma discussão se as Brigadas de Jenin são um grupo próprio ou se são apenas, né, um grupo que integra a Jihad Islâmica Palestina. Tá? Enfim, o fato é, tivemos a maior operação militar israelense na Cisjordânia desde a segunda intifada, que envolveu muitos episódios de ataques aéreos, inclusive circularam vídeos, imagens e tal. E, por conta, né, desse episódio, o secretário-geral da ONU, o Antônio Guterres, criticou, né, o que ocorreu, dizendo que Israel usou força excessiva e prejudicou, né, feriu civis, não cumprindo com as suas obrigações de potência ocupante. Tá? E dizendo que os ataques aéreos, as operações terrestres em um campo de refugiados cheio de pessoas, né, concentrado de pessoas, é a maior violência na Cisjordânia em muitos anos. O governo israelense criticou, né, o secretário-geral da ONU pelo seu embaixador na ONU e disse que o Antônio Guterres deveria se retratar, deveria retirar, né, essas declarações. A Embaixada de Israel no Conselho de Segurança da ONU mandou uma carta, né, aos 15 integrantes do Conselho de Segurança da ONU, né, que hoje inclui o Brasil, e dizendo que a comunidade internacional precisa condenar os ataques terroristas palestinos e que a ação das forças israelenses em Jenin focou apenas naqueles que realizam terror contra inocentes. Também tivemos diversas organizações de direitos humanos condenando as ações israelenses, como a Human Rights Watch, e o Antônio Guterres recusou, ele se recusou a pedir desculpas mesmo depois dessa declaração do embaixador israelense na ONU. Tá? E isso é uma coisa relativamente incomum, né? Porque o secretário-geral da ONU ele tem que ter, muitas vezes, uma posição de absoluta imparcialidade. E eu não vou nem entrar aqui no mérito de discutir o que seria imparcialidade nesse caso, ou se é possível imparcialidade em alguns casos, enfim. O fato foram declarações muito fortes vindas do secretário-geral da ONU e que geraram uma reação do governo israelense e ele manteve essas declarações. Né? Vamos lembrar que, assim, no caso do Antônio Guterres, né, ele já está no seu segundo mandato como secretário-geral da ONU, então ele não tem exatamente uma preocupação, né? Mas o Boutros Boutros-Ghali, né, que foi secretário-geral da ONU nos anos 90, ele só teve um mandato como secretário-geral porque os Estados Unidos, né, vetou a recondução dele, dizendo que ele, né, não foi competente nas reformas e tal, e durante, né, a gestão dele quando ocorreu o genocídio de Ruanda, mas também sabemos que, em parte, foi por algumas declarações dele, especialmente em relação às ações dos Estados Unidos na ex-Iugoslávia e na Somália. Né? Então, né, o período da missão na Somália que muitos, né, dos nossos ouvintes vão conhecer por conta do filme Falcão Negro em Perigo. Né? Então, repito, o Antônio Guterres hoje não teria esse tipo de preocupação, mas é o tipo de coisa que já gerou repercussões maiores. Né? Depois desse episódio, né, no campo de Jenin, também tivemos ataques aéreos israelenses na faixa de Gaza contra alvos do Hamas e 3 palestinos foram mortos em Nablus. Tá? Depois desses eventos, nós tivemos um ataque terrorista em Tel Aviv com um carro, tá, na qual um homem atropelou diversas pessoas, saiu do carro com uma faca e esfaqueou outras pessoas, deixando 7 pessoas feridas, e esse ataque foi reivindicado pelo Hamas como uma vingança pelo que ocorreu em Jenin, né, no dia anterior. E também tivemos, no dia 6, tá, um soldado israelense que foi morto por um palestino em um checkpoint, numa rodovia.
O terrorista foi morto pelas forças israelenses e o Hamas também reivindicou esse episódio como uma retaliação pelo que ocorreu em Jenin alguns dias antes. Antes de comentar esse ocorrido, eu vou passar pelas outras notícias israelenses, tá? E outra coisa, o Mahmoud Abbas, né, o presidente da Palestina, também visitou, né, o campo de Jenin, tá? Inclusive visitou familiares de pessoas que morreram, falou sobre a necessidade de reparação de casas, né, que foram danificadas. E outras notícias israelenses são, né, o governo de Israel anunciou no último dia 2 de julho que vai comprar mais caças F-35, né, o mais moderno caça do mundo, num total de 3 bilhões de dólares, com detalhe de que eles vão adquirir esse vetor com financiamento do governo dos Estados Unidos, né? Então, como parte do auxílio militar, né, dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos vai bancar Israel comprar aviões dos próprios Estados Unidos, né? Lembrando que o governo de Israel, né, é o único que já utilizou o F-35 em combate, pelo menos, né, de forma declarada. Também falando das relações entre Estados Unidos e Israel no campo militar, os dois países realizaram exercícios militares essa semana. Um exercício que foi batizado de Carvalho de Zimbro, que simulou, inclusive, ataques de longa distância com escoltas. Algumas pessoas especularam que isso seria, né, uma indireta, né, para o Irã, né, já que uma operação aérea contra o Irã seria uma operação aérea nesses padrões, nesse formato. No último programa nós comentamos que o governo do Marrocos, né, protestando contra o governo de Israel, suspendeu, né, a realização do Fórum de Negev. E por conta disso, o governo de Israel decidiu suspender, né, o anúncio da sua decisão sobre o Saara Ocidental. Na prática, o que Israel está falando é: olha, Marrocos, se você quer ficar de birra comigo e não realizar o Fórum do Negev, que reúne, né, Israel e os países signatários dos Acordos de Abraão, né, e também o Egito, né, que já tinha relações com Israel, nós vamos adiar o nosso reconhecimento da soberania sobre o Saara Ocidental. Né, lembrando que o governo Trump reconheceu o Saara Ocidental como posse marroquina em troca do Marrocos reconhecer Israel. E o Saara Ocidental é bastante importante para o Marrocos, não apenas por irredentismo histórico, mas também pelo fato de ser um solo muito rico, né? Muito rico, por exemplo, em fosfato, que é importante para fertilizantes. Também em Israel, o chefe da polícia de Tel Aviv, o Ami Eshed, renunciou no último dia 5 de julho, tá? Dizendo que integrantes do Gabinete Nacional queriam que eu usasse força injustificada contra manifestantes. Por que isso? Né? Porque na semana passada foram retomados os protestos contra a reforma judicial proposta pelo governo Netanyahu. Exatamente o que a gente avisou que ia acontecer aqui. Assim que a proposta voltasse ao parlamento, os protestos voltariam. E quem pressionou ele, muito provavelmente, foi o ministro Itamar Ben-Gvir, né? Que é hoje o ministro mais extremista do governo Netanyahu e que está formando a sua própria força de segurança, basicamente uma milícia religiosa, né? Que a gente já comentou aqui. O que o parlamento israelense votou em primeira rodada de votos, né, aprovando a reforma judicial, tá? E por conta disso, nos últimos dias 10 e dia 11, voltaram protestos mais intensos, inclusive, especialmente na região do aeroporto de Tel Aviv, no aeroporto Ben Gurion, que é o único aeroporto internacional do país, tá? Segundo o Haaretz, que é um jornal israelense, no último sábado estiveram presentes cerca de 150 mil pessoas nas manifestações. Um número ainda menor do que nas manifestações anteriores, mas ainda assim um número bastante significativo, considerando o tamanho da população israelense.
Tá? Queria inclusive mandar um abraço para o nosso querido Gabriel, lá de Israel, que brincou que eu li o mapa político ali sobre os protestos melhor do que o próprio Netanyahu. Eu disse para ele que ele obviamente estava exagerando. Mas então, por que eu disse que eu ia comentar o episódio em Jenin só depois, né? O ataque em Jenin, como a gente mencionou, foi realizado pelas Forças Armadas israelenses sob a justificativa de reprimir o grupo Jihad Islâmica Palestina. Porém, não houve um evento, digamos assim, estopim que tenha ocorrido, que tenha motivado esse ataque, e também não foi divulgado, não foi publicado que existiria, por exemplo, algum grande atentado sendo planejado. Então, foi uma operação militar que poderia ter sido realizada, por exemplo, 2 semanas antes ou 2 semanas depois, mas ela é realizada quase de forma simultânea ao retorno do recesso do Knesset e, consequentemente, o retorno da discussão sobre a reforma judicial. Né? E o governo Netanyahu, a pessoa do Netanyahu, o principal discurso dele nas eleições, nas últimas eleições, nos últimos anos, é sempre o da segurança. Né? É falar, olha só, você pode achar que eu sou... Né, que eu tô com problema na justiça, né, você pode achar que eu sou corrupto, você pode achar que eu sou um cara malvado, mas eu sou o cara que protege Israel. E o Yair Lapid é um cara fraco, a esquerda é traidora, né? Eles vão negociar com os partidos árabes, então a segurança de Israel depende de mim. Essa é a retórica dele. E... né, consequentemente, você realizar uma grande operação militar, a maior em 20 anos, né, quase sincronizada com o retorno do Knesset do recesso, né, não chega a ser exatamente uma coincidência, porque, como eu disse, é algo que poderia ter sido feito antes, poderia ter sido feito durante o recesso, por exemplo. Né? Então, o que eu estou querendo dizer é uma operação militar realizada não só por questões da perspectiva israelense de segurança, mas também para servir de cortina de fumaça para toda essa questão da reforma do judiciário israelense. Né? Saindo de Israel, cruzamos a fronteira ao norte, nas colinas de Golã, vamos para a Síria, né? Já que o governo russo barrou no Conselho de Segurança uma proposta feita por Brasil e Suíça para renovar o corredor humanitário no norte do país, que permite que caminhões carregando suprimentos das Nações Unidas entrem na Síria pela fronteira com a Turquia para áreas controladas pelos rebeldes inclusive pró-Turquia. Né? A proposta, repito, era conjunta entre Brasil e Suíça, né? E foi... a China se absteve e todos os outros países votaram a favor, menos a Rússia. Né? Ou seja, tivemos o veto russo afirmando que a Rússia apoia apenas as renovações a cada 6 meses. O que acontece? Né? O governo francês queria uma proposta de renovação dos comboios humanitários por 1 ano. E a Rússia por 6 meses. Então Brasil e Suíça, né, bancaram ali o meio termo e falou, tá bom, então vamos propor por 9 meses, todo mundo aceitou, menos a Rússia. Né? Porque isso permite que a cada 6 meses, a cada 5 meses na prática, a Rússia tenha que ser consultada sobre o fornecimento de ajuda humanitária e possa exercer pressão, né, sobre a Turquia e sobre as áreas controladas pelos rebeldes. Mas, mesmo com esse veto russo, o próprio governo sírio, do Bashar al-Assad, permitiu, né, anunciou que vai permitir que essa ajuda humanitária cruze a fronteira, tá? Mesmo com essa negativa russa. Tá? Inclusive, a carta que o governo sírio envia para a Secretaria-Geral da ONU diz que é uma decisão soberana. Não sei se é exatamente algo que vai distanciar a Síria da Rússia, até porque o governo Bashar al-Assad, né, não sobrevive sem o pilar que é o apoio russo, mas talvez seja um sinal do governo sírio, né, nesse processo de normalização
né, com os países árabes especialmente, falando, olha só, talvez a gente possa, né, começar a fazer algumas coisas próprias aqui, nos aproximar dos nossos vizinhos e tal. Já o governo britânico disse que essa decisão soberana da Síria, na verdade, vai significar que esses comboios humanitários não passarão de acordo com as normas da ONU, mas de acordo com normas locais, e farão com que a ajuda humanitária, na verdade, vá parar nas mãos do governo Assad. Também na Síria, o governo dos Estados Unidos anunciou que utilizou um drone para assassinar um dos líderes do Daesh, o Osama al-Muhajir, tá? Na Síria, né? Daesh, o auto-intitulado Estado Islâmico, e também publicaram imagens, né, da câmera de um dos drones mostrando caças russos realizando operações bem próximas do drone, tá? No que o governo dos Estados Unidos classificou como uma conduta pouco profissional, né, dos pilotos russos, e a gente já comentou, né, um pouco isso quando ocorreu né, no Mar Negro, né, de caças russos varem bem perto de drones dos Estados Unidos e tentaram causar turbulência, interferir nos sensores alijando combustível e, eventualmente, até mesmo derrubar o drone. Falando em Rússia, né, a gente cruza a fronteira com o Iraque, né, porque o governo israelense anunciou que uma acadêmica israelense que também tem nacionalidade russa, a Elizabeth Surkov, ela foi sequestrada por uma milícia xiita no Iraque, ela está viva, né? Porém, é necessário tomar providências para sua segurança, e o governo israelense disse que considera o Iraque responsável pelo que acontecer com ela. Isso é uma coincidência bastante pesada, né? Porque, o que eu digo coincidência? Eu sigo a Elizabeth Surkov no Twitter, eu uma vez interagi com ela, inclusive. Ela é uma pesquisadora, né? E, enfim, aí quando eu vi essa notícia, né, era um nome conhecido, né? Não conhecido, óbvio, né? Uma pessoa conhecida, mas, enfim, foi como eu disse, uma certa coincidência. Do Iraque, vamos para o Irã, já que o presidente Ebrahim Raisi realizou uma visita por 3 países na África, né? Depois do seu tour latino-americano, ele visitou Quênia, Uganda e Zimbábue. Tá? É a primeira viagem africana de um presidente iraniano desde 2009. Tá? Ele assinou acordos comerciais nos 3 países pelo que passou, inclusive um acordo com o Quênia para, né, que produtos quenianos, produtos agrícolas quenianos entrem no Irã e o Irã exporte mais fertilizantes para o Quênia. Né? Também assinou um acordo, né, no Zimbábue, onde ele se encontrou com o Emerson, e nesse acordo, no caso do Zimbábue, também foi estabelecido uma planta para a produção de tratores, tá? Tratores produzidos pelo Irã, de uma empresa iraniana, melhor dizendo, em solo do Zimbábue. Tá? Também em relação ao Irã e a presença da Rússia na região, né, o Irã convocou um embaixador russo no país, já que a Rússia soltou uma nota conjunta com o Conselho de Cooperação do Golfo, em que a Rússia anuncia que apoia a reivindicação dos Emirados Árabes Unidos em relação a 3 ilhas no Golfo Persa, que são reivindicados pelo Irã. Tá? O Irã disse que ficou decepcionado e que espera que a Rússia apoie a sua integridade territorial, e a Rússia, por sua vez, afirmou que a nota apenas repete a consideração da Corte Internacional de Justiça, tá? Porque essas ilhas, elas são, na prática, né, de fato, posse iraniana, mas são reivindicadas pelos Emirados Árabes Unidos, e a CIGI já emitiu uma vez um parecer favorável aos Emirados. Tá? As mesmas ilhas
tiveram, os Emirados Árabes Unidos, melhor dizendo, tiveram apoio chinês em relação às mesmas ilhas, tá? Então o Irã nessa aparentemente está um pouco isolado, né? O Irã que tem diversas divergências territoriais ali na região, né? Como aquele campo de gás com o Kuwait também. E finalmente o Irã se tornou, né, o mais novo integrante da Organização de Cooperação de Xangai, né, que é um fórum de diálogo em especialmente segurança e também política, né, que foi fundado ali pela China, Rússia e os países da Ásia Central, né, os estão ex-soviéticos, e depois foi se expandindo, hoje inclui a Índia também, e agora também inclui o Irã, que já era ali um membro, né, um parceiro de diálogo. E finalmente, agora sim, finalmente, a Inteligência Nacional dos Estados Unidos, segundo uma declaração feita perante, né, o Congresso do país, tá, um relatório que não é confidencial, enviado para o Congresso dos Estados Unidos, afirmou que não existem indícios de que o Irã esteja desenvolvendo armas nucleares nesse momento. O fato dessa declaração vir a público no momento em que o governo Biden quer de alguma maneira, né, recuperar ou fazer, né, enfim, algo relacionado ao antigo acordo nuclear com o Irã, certamente não é coincidência. Do Irã a gente cruza a fronteira com o Paquistão, né, já que a gente está no Grande Oriente Médio, então vamos extrapolar um pouco para caber tudo no programa, já que primeiro o Paquistão teve uma pequena vitória, né, em relação à Índia na Corte Permanente de Arbitragem, que fica em Haia, já que a Índia protestou em relação ao uso paquistanês de água na bacia do rio Indo. Tá? Não é uma reivindicação territorial, é uma queixa em relação ao uso da água, já que o uso da água é conjunto entre os dois países. Né? A bacia do rio Indo, que inclusive, né, é um dos berços civilizatórios, né? E a Corte de Arbitragem deu ganho de causa para o Paquistão. Também em relação ao Paquistão, foi anunciado finalmente, né, mais um acordo do país com o FMI no valor de 3 bilhões de dólares. Sinceramente, é aquele tipo de dinheiro que eu sempre comento aqui. É muito dinheiro para mim ou para você. Para um país do tamanho do Paquistão, é uma ninharia e duvido muito que modifique muito a situação econômica do país. Do Paquistão, vamos para o Afeganistão, já que o Talibã, né, em mais uma das suas ações moderadas, né, modernizadas, abertas ao diálogo, determinou que todos os salões de beleza no país devem fechar. Né? O Ministério da Prevenção do Vício e Propagação da Virtude, né, parece nome de texto do Sêneca isso, né, ou do Cícero, né? Inclusive o Cícero, né, tem aquela frase, né, que eu não preciso praticar a virtude, não é necessário praticar a virtude para se criticar o vício, né? Então tá aí o governo afegão determinando o fechamento dos salões de beleza. Aí a gente pega um avião, vamos lá para outra ponta, vamos até a Tunísia, né? Já que o governo Kais Saied vai receber 1 bilhão de euros da União Europeia com o compromisso de utilizar esse dinheiro para combater o tráfico de pessoas. Né? Então é algo parecido com o que ocorre em relação aos sírios na Turquia. Né? A União Europeia vai pagar para os outros impedirem essas pessoas de imigrarem e chegarem na União Europeia. Claro, combater o tráfico de pessoas é importantíssimo. Porém, não estamos falando, no caso da Tunísia, de um país que está no momento democrático, transparente e com responsabilidade dos seus gastos. Não, o Kais Saied é o cara que deu o autogolpe, que fechou a Suprema Corte, que baniu partidos e concentrou poder na sua figura, basicamente retomando o modelo, né, do Ben Ali, que era o ditador até a Revolução de Jasmim em 2011. Na vizinha Líbia, o parlamento líbio, né, que é um dos 2 governos, né, que existe na Líbia, anunciou que prenderam
38 pessoas acusadas de fazerem parte de uma quadrilha de tráfico de pessoas e que seriam responsáveis pela morte de pelo menos 11 imigrantes. Tá? Eles podem pegar sentenças de 15 anos até prisão perpétua. Da Líbia vamos para o Egito, já que o governo vai vender ações em 32 empresas estatais com o plano de levantar cerca de 2 bilhões de dólares devido à crise econômica que assola o país. Lembrando que a crise econômica que assola o Egito, ela tem diversas origens, como, por exemplo, a guerra na Ucrânia, né? A invasão russa da Ucrânia, que afeta o fato de que o Egito é um grande importador, né, de produtos como o trigo. Mas também vamos lembrar que o Egito está construindo a sua nova capital, né, que é um super projeto de infraestrutura que está corroendo o tesouro egípcio, né? A gente está falando de um projeto caríssimo e que ainda é suspeito de estar passando por uma extrema superfaturação. Tá? Então, dentre as vendas que foram realizadas, estão ações na Telecom Egito, ações em empresas do setor petroquímico que foram adquiridas pelo Fundo Soberano de Abu Dhabi, ações ligadas a empresas estatais de setores hoteleiros e imobiliários que foram vendidos ao grupo Icon e também ações na metalúrgica SDKeila, tá? Na siderúrgica, melhor dizendo. Então, né, é importante lembrar isso, que a crise no Egito tem fatores externos que não são responsabilidade do governo, muito menos da população? Sim, mas também tem esse projeto, esse gigantesco projeto de infraestrutura, que eu estou resistindo muito ao trocadilho idiota de dizer que é um projeto faraônico, né, e que custa muito dinheiro. E, finalmente, vamos cruzar a fronteira ao sul com o Sudão, onde a guerra entre o exército sudanês, né, a junta militar sudanesa que governa o país, e as forças de apoio rápido, né, as milícias criadas durante o governo Omar al-Bashir, continuam, inclusive com a descoberta agora de valas comuns, com dezenas de corpos, de vítimas, de massacres, de minorias, a situação que a gente já havia comentado no último programa, e a junta militar sudanesa, né, o governo militar sudanês, rejeitou a proposta, né, da Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento, que é um bloco comercial de 8 países da África Oriental, que inclui Sudão, Quênia, Uganda, Etiópia, dentre outros, para uma negociação e uma eventual força de paz. Tá? E a junta militar sudanesa disse que inclusive está repensando a própria posição do país no grupo e afirmando que uma força de paz liderada pelo Quênia seria a mesma coisa que uma força de paz liderada pelo inimigo, tá? Acusando diretamente o Quênia de apoiar as forças de apoio rápido. E com isso a gente fica nesse nosso giro gigante pelo Grande Oriente Médio nas 2 últimas semanas.